Em 2010, o Brasil fechou o ano com saldo positivo. Menos desemprego, mais renda, aumento no consumo e facilidades de crédito. Em 2011, o que fazer para manter o equilíbrio e não se endividar? O professor Laércio Rodrigues de Oliveira, economista, e vai falar para a gente se existe alguma fórmula de gastar menos do que se ganha. Quais as suas dicas, professor? Bem-vindo. Muito obrigado. As dicas principais, a principal delas é o consumo consciente, tá? O consumidor, nós todos somos consumidores e em muitas ocasiões somos tentados a consumir determinados produtos que não precisamos naquele momento. Então, uma das razões principais do sucesso das pessoas em ter o seu orçamento equilibrado é esse consumo consciente. Tem como fazer isso de uma maneira prática? Sim, a principal forma é reunir a família. Primeiro passo, reunir a família e vamos ver a renda familiar. Quanto ganhamos? Às vezes o consumidor, em muitos casos, ele não tem um salário fixo. Ele trabalha por conta própria, recebe às vezes quase todos os dias, né? E essa quantidade de dinheiro que ele recebe, nem sempre ele contabiliza. Então, o importante é a família se reunir, pai, mãe, filhos, né? E verificar quantos que nós ganhamos. Colocar isso no papel e depois estabelecer critérios para gastar esse dinheiro. Nós sabemos, por exemplo, que determinados tipos de despesa, a família não pode fugir dela. Por exemplo, o aluguel ou a prestação da casa, alimentos, transporte, enfim, essas despesas fixas devem ser anotadas em primeiro, deve ter uma planilha, né? Uma planilha com os gastos mensais previstos, né? Colocar nessa planilha todo o que vai gastar naquele mês. De um lado se coloca toda a renda, né? Todo o que vai receber, do outro lado se coloca todo o que vai gastar. Então, elencando estas despesas que a família vai ter, né, ela poderá então prever qual vai ser o gasto dela mensal. O que ela vai poder cortar daqueles gastos, que tem determinados gastos que pode ser adiado, não precisa ser de imediato, né? Então, essa é uma fórmula principal, né, que as pessoas poderão se organizar, primeiro verificando a receita, né, e depois toda a despesa que ela vai precisar pagar naquele mês. Feito isso, vamos supor que sobrou dinheiro. Onde investir? Onde aplicar os recursos que sobraram? Normalmente colocar na poupança. Em geral, o consumidor brasileiro, ou a família brasileira, ela não tem assim uma renda muito alta, os assalariados, não tem uma renda assim muito alta. Então, o ideal é pegar uma parte desta renda, né, aplicar numa poupança, até ela atingir um volume considerável, que ela possa depois aplicar, por exemplo, na compra de um imóvel, né? Eu não recomendaria, por exemplo, automóvel, porque o automóvel ele deprecia. Você acaba de comprá-lo, né, sai com ele na rua, ele já perdeu o valor. O imóvel não. E ações? Ações também precisam um pouco de cuidado, porque normalmente deve se aplicar nós pequenos poupadores, né, aplicadores, aplicar naquelas ações chamadas das empresas de primeira linha. Tipo assim, Petrobras, Vale do Rio Doce, que são empresas estáveis. Normalmente essas empresas, elas não te dão uma rentabilidade de imediato. São chamadas as empresas que dão rentabilidade de longo prazo. Então você não pode querer comprar uma ação hoje e amanhã já vender pelo dobro. Isso não acontece, né? Então normalmente tem que acompanhar também pela imprensa especializada, pela Bolsa de Valores, para verificar quando que é o momento de comprar, quando que é o momento de vender. Então, esse já é mais complicado, né? Falando em poupar ainda, quanto do salário deve ir para a poupança? Tem um percentual, 10%, 30%? O ideal, no mínimo 10% poupar.
considerar que aquele dinheiro nem recebeu. Pega 10% do seu orçamento, coloca na poupança, quando você vai ver no final do ano, você tem lá um 14º salário, né? E uma outra coisa importante também são as dívidas de longo prazo. As dívidas de longo prazo, como por exemplo, financiamentos de longo prazo, automóveis, geralmente 5 anos, 4 anos, 5 anos, o imóvel, 20 anos, 10 anos, né? No mínimo 10 anos, máximo 20 anos. Então, esse tipo de endividamento não deve ultrapassar 30% da renda familiar. Por quê? Se você levar em consideração que normalmente em torno de 40% a 50% da nossa renda ela é comprometida com os gastos, com os gastos fixos, que você não tem como fugir, se você acrescentar mais 30% do orçamento em um financiamento de longo prazo, já vai chegar a 80% do seu orçamento. Então fica muito pouco, 20% apenas para o consumidor, né, para a pessoa poder trabalhar com ele, é muito pouco. E os gastos de emergência que pode ocorrer, como por exemplo uma doença, uma quebra do carro, um conserto, um dentista, enfim, aqueles gastos que não estão previstos, né? E aí, então, nesse aspecto, é importante verificar quanto do orçamento nós temos que poupar e quanto que nós podemos comprometê-lo com financiamento de longo prazo. Sempre melhor trabalhar com dinheiro do que cartão de crédito, cheque? O dinheiro é recomendável trabalhar com o dinheiro, né? O cartão de crédito, você deve usá-lo se você não ficar pagando juros sobre juros. Pagar sempre a fatura. A fatura cheia, nunca o né? mínimo, porque vira Você uma usa bola o de cartão neve. para não precisar andar com dinheiro, né? Que às vezes normalmente nós usamos cartão de crédito, cartão de débito, né? Para você não precisar ficar andando com dinheiro no bolso, né? A facilidade do cartão de crédito, o nome já diz, cartão de crédito, é para você ter o crédito na hora, né? Então você não precisa, no caso do cheque, precisa ser consultado, às vezes a empresa não quer vender, né? Já no cartão não, você não precisa perguntar nada, você apresentou o cartão, pronto. O problema é depois na fatura. Então você tem que tomar o cuidado de não ultrapassar, não deixar, se eventualmente precisar deixar para o mês seguinte uma parte, mas não deixar acumular muito. Os juros são muito altos. Porque os juros do cartão de crédito hoje ultrapassa 10%, 10%, 15%, enquanto que a poupança está te dando 1% só, né? Então, essa diferença aí entre o quanto que o banco te paga e quanto que você tem que pagar para ele, que nós chamamos de spread bancário, né? Os economistas chamam de spread, essa diferença que a gente confunde com taxa de juros, né? Não é só taxa de juros, é chamado spread bancário, que é em razão da inadimplência, daqueles que não pagam, né? Então, em razão disso, o banco cobra uma taxa alta. E aí, então, é onde a gente acaba se endividando. Se endividou, pechinchar sempre, tentar comparar preço, tentar fazer uma contraproposta, dinheiro no bolso a gente faz negócio. Negociar. O endividamento é normal. Eu acabei lendo recentemente que a inadimplência no Brasil, quer dizer, a quantidade de pessoas que não estão conseguindo pagar suas dívidas, vem aumentando, né? E deve aumentar ainda mais agora nesse começo de ano, em razão de que promoção. Promoção. E também, em muitos casos, as pessoas estavam com empregos temporários, né? Esse final de ano teve muito emprego temporário, né? E aí, então, essas pessoas se endividaram por alguma razão. Vai chegar IPTU também, IPVA, começa a chegar os impostos. Imposto de renda, né? Então, pode acontecer que a gente não consiga pagar a fatura do cartão de crédito. Então, o que tem que se fazer? Negociar, né? Negociar, pechinchar sobre preços dos produtos que a gente vai comprar, porque cada percentual a menos que você paga é um dinheirinho a mais que sobra para você equilibrar o orçamento. E agora, qual que é a perspectiva para 2011? O senhor falou, né, que agora é um período mesmo das pessoas se endividarem, mas qual que é a perspectiva econômica para esse ano? Tivemos mudanças de governo, como que o senhor analisa o ano de 2011 para o bolso do brasileiro? No plano federal, né, do governo federal, embora a nossa presidente seja do mesmo partido
o que demonstraria que haveria uma continuidade. O que aconteceu também com a saída do Fernando Henrique, a entrada do Lula, houve uma continuidade, e agora também com a presidente Dilma, deve haver uma continuidade da política econômica, embora tenha mudado o presidente do Banco Central. Mas o que a gente fica preocupado, nós economistas nos preocupamos, é com o chamado cenário externo. O que está acontecendo no mundo? Em razão desta globalização, o Brasil está inserido nesta globalização também. Então, a taxa de câmbio baixa, como está acontecendo, o dólar caindo, isso implica numa grande importação de produtos já prontos que entram no mercado brasileiro. A entrada desses produtos provoca o estoque, né, ou a não venda, ou melhor, a dificuldade das empresas brasileiras em colocar seus produtos no mercado. As consequências são fechamento de empresas ou redução da produção e, consequentemente, desemprego. Pode não acontecer o desemprego, digamos assim, uma quantidade grande de desemprego, mas pode não haver novos empregos, entende? Então, porque a população cresce, quem tem 14 anos hoje, amanhã tem 16, 18, 20, já vai pressionar o mercado de trabalho, e esse número de vagas pode não ocorrer na mesma proporção do número de jovens que entram no mercado de trabalho. Em razão do quê? De que a China, que tem um câmbio fixo, os produtos dela são bem mais baratos e acabam entrando no Brasil, por força dos acordos comerciais, entrando no Brasil a um preço mais baixo do que os produtos brasileiros. E, consequentemente, né, então, pode ocorrer baixo crescimento do emprego. Por fim, o senhor trouxe esse material para a gente, que é Dicas para o Consumo Consciente, que a gente falou no começo, Entenda de Economia, um material que está sendo distribuído pelo Conselho Regional de Economia. Aonde encontrar esse material? Para quem que ele está sendo direcionado? Nós fazemos normalmente nas grandes cidades, como Londrina, nós fizemos no Calçadão a distribuição dessa cartilha, né? Nessa cartilha tem todas as dicas do consumo consciente. Nós temos aqui na cartilha o site do Conselho, né, que é www.corecon-pr.org.br. Então, nesse site nós temos lá essa cartilha que ela pode ser baixada, né? Nessa cartilha, inclusive, tem a planilha a qual me referi, né? De que as pessoas podem anotar, né, as suas despesas e receitas, e para facilitar o melhor entendimento do orçamento familiar. Com essas dicas, só vai se endividar quem quiser mesmo, né, professora? Eu queria te agradecer a participação. Obrigada e seja sempre bem-vindo quando tiver alguma atividade interessante para mostrar para a gente. Volte aqui na TV UEL para nos mostrar. Eu agradeço essa oportunidade, parabenizo a TV UEL. Espero que breve ela esteja no ar, né, assim, não só na internet, né, ou não só pela TV Educativa, mas ela mesma, né, como TV aberta, para que nós possamos divulgar a nossa querida UEL, que há tantos anos vem contribuindo para o desenvolvimento de Londrina do Brasil.